Salve pessoal, beleza? Felipe Tonello aqui da GG Educate para um vídeo muito massa sobre algumas habilidades e algumas coisas que eu tenho certeza que você já deve ter se perguntado e habilidades, claro, que fazem com que você vá muito à frente aí na sua vida profissional, pessoal, no LoL e etc. A gente vai explicar melhor, calma, né? Tá tudo bem, eu não sei se você tá caindo aqui de paraquedas ou se você já tá aí já há um tempo vendo, né? Enfim, falando sobre soft skills, hard skills, mas a gente vai explicando tudo e com certeza vai ser muito legal. E obviamente não tô aqui sozinho, né? Se fosse eu sozinho, falaria meia hora groselha aí, negócio de LOL, lá do fundo do meu elozinho safado, né? Mas, obviamente, enfim, né, como eu disse, não tô sozinho. A Lívia, que é psicóloga da GG Educate, tá aqui comigo. Ela que é especialista em arranjar trabalho pros outros, né, Lívia? É mais ou menos isso. Salve, pessoal, tudo bom? Aqui é a psicóloga Olivia Araújo. Queria dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês. E é mais ou menos isso, né? É mais ou menos por aí, sim. Não, eu tô enchendo o saco, claro que não. A Lívia, obviamente você pode, né, explicar melhor isso, mas assim, você tem uma clínica, enfim, uma das coisas que você atende são pessoas que estão buscando maneiras de se planejar profissionalmente e, enfim, você acaba Isso. tendo contato direto com essa parte de encontrar trabalho, RH de empresas, essas coisas, né? Isso, exatamente o meu foco é esse. É a única coisa que eu atendo, é orientação profissional. Eu não atendo outras demandas, porque a minha ideia é ser muito focada e muito especialista nisso. Então, o que eu atendo todos os dias na clínica é a galera que tá saindo da faculdade agora, e aí o que é que vai fazer? Porque achava que, beleza, o próximo passo depois da escola era ir pra faculdade, depois da faculdade era arrumar um emprego, e cadê esse emprego que eu não tô vendo, entendeu? Então, eu ajudo muito essa galera desse rolê a passar por esse processo mais suave possível, sofrendo o mínimo possível. Né, eu tô dando risada porque é de nervoso, porque eu já estive lá. Eu já fui esse cara. Eu comecei a fazer a faculdade de ciência da computação sendo o cara que achou que ia fazer joguinho no terceiro ano e ia sair milionário, assim. Tipo, eu tinha certeza que eu ia acordar no mesmo condomínio que o Mark Zuckerberg, assim. Certeza absoluta, né? E aí o negócio foi passando, eu fui ver que não era tudo isso, enfim foi dificultando. Seria muito bom ter uma Lívia na época. Eu dei sorte, né? Entre aspas, assim, eu me dediquei a outro trabalho e deu, né? Consegui uma carreira estável, mas seria muito massa ter uma Lívia para dar uma aconselhada, né? Para você que tá assistindo, até esqueci de falar, não me conhece, enfim, eu sou hoje comentarista do CBLOL Academy, né? Da Riot Games. Mas já passei pela Ubisoft, Rainbow Six, já passei pelo Overwatch com a Blizzard, passei pelo PUBG, né, com a PUBG Corp, já fiz transmissão lá fora, enfim, já fiz alguns corres. Agora, Lívia, a primeira coisa, tanto para você ser um profissional top da balada, quanto para você ser um jogador de LoL muito bom, enfim, você tem que estar na alta performance. O que carambas é alta performance? Então, nela, a gente poderia passar horas aqui explicando, mas eu vou tentar botar da forma mais resumida Não, possível, que é suave. o, o encontro das soft skills com a hard skills. Se a pessoa tem essas duas bem equilibradas, só tem ela. Só tem ela no mercado de trabalho. Porque o que a gente vai acontecer muito hoje é que, naturalmente, a galera investe muito nas hard skills, que é basicamente o que a gente aprende na faculdade, e as soft skills acabam ficando de lado. E aí Uhum. ocorre esse desencontro, aí não tem como ter alta performance, não tem como. Às vezes a gente se engana achando que é mais ou menos isso, né? Por exemplo, porque na escola, quando a gente é um pivete, o objetivo da escola é que a gente tire notas boas e não falte às aulas. Se a gente Uhum. fizer isso, pronto, a gente é o melhor que tem no universo. Só que quando a gente vai para a faculdade, é quase que o oposto, entendeu? Se você só tirar notas boas e só ficar na sala de aula, você vai perder muito do que tem lá fora. Porque no mercado de trabalho, não vai ser só sobre o que você estudou. E Uhum. aí é onde mora o descompasso e aí é onde a galera se aperreia, porque eles falam, É. Lívia, mas eu estudei tanto, eu tô aqui tirando nota boa, não era para eu ser o melhor profissional do mercado? E aí eu falo, não é muito por aí. Cara, O isso é mercado de trabalho muito. existe outras coisas, Isso é entendeu? muito real. De novo, assim, tipo, eu me vejo muito nisso. Porque quando eu tava fazendo ciência da computação, que eu falei, eu fiz 2 anos, eu não queria mais, eu tranquei, fiquei um ano parado estudando para vestibular, depois eu fiz 2 anos de relações públicas e acabei vindo trabalhar aqui com casting porque surgiu uma oportunidade. Mas quando eu tava na época de ciência da computação, eu tava trabalhando com organização de eventos, eu já tava, tipo, meio que ativo. Era uma empresa horrível, assim, nossa, completamente raçuda. O cara não sabia fazer nada, eu também não, mas a gente falava que nós era uma empresa e tava lá trampando. E eu, querendo ou não, aprendi muita coisa na prática,
né? E aí quando eu fui para relações públicas e eu tava trocando ideia com o pessoal da minha classe, era tudo muito utópico assim. Era tudo muito teoria, era tudo, tipo, não dava para ver que os caras não iam conseguir fazer uma parada ou precisaria de uma experiência assim bastante na prática, Sim. que foi o que aconteceu. Hoje em dia tá todo mundo formado, né? E tá todo mundo safe. Mas você falou de hard skill, soft skill, quais são Hum, possíveis exemplos assim de hard skills e de soft skills perfeito. para o pessoal, né, entender melhor? Vamos lá. Quando a gente fala de hard skills, vou trazer alguns exemplos de vários cursos. Na psicologia, a gente fala de teste psicológico, ou seja, você aprender a aplicar um teste, que é uma coisa bem técnica, você vai lá e faz, pega e volta. Na engenharia, você aprender a construir um prédio, você vai lá, constrói o prédio, vai e volta. Na Uhum. nutrição, você aprende a fazer uma dieta. Na fisioterapia, você aprende a fazer um manejo de uma pessoa que tem alguma lesão e tal. Isso Uhum. são coisas mais técnicas, ou seja, que meio que independem da história de vida da pessoa, ou independem das experiências que ela teve. É uma coisa que ela lê, decora e aplica. Lê, decora e aplica. E as soft skills falam mais de quem a pessoa é, da sua personalidade, mas não personalidade não no sentido de que é algo que você nasceu com, tá? Não é isso. Mas no sentido que você desenvolveu através da sua história de vida. Por Uhum. exemplo, planejamento. Uma pessoa que sabe se planejar e se programar para as coisas. Uma pessoa que tem iniciativa, isso é outra soft skill. Uma pessoa que trabalha bem em equipe, isso é outra soft skill. Uma pessoa que se relaciona bem, que consegue se comunicar com pessoas e se fazer entender, são outras, né? Então, assim, nos meus anos que eu trabalhei como RH, até no passado eu trabalhei como gerente de RH, a Uhum. gente percebia que era muito mais fácil ensinar as pessoas as hard skills do que as soft skills. Eu trabalhava numa empresa super mente aberta, que era um coworking, então, quando a gente ia fazer seleção, a gente não tinha muita besteira de, fez faculdade, não Qual fez faculdade. animal você quer ser? Essa é top. Você já perguntou essa? Eu sempre pensei que eu sempre fiquei tipo, o que que eu vou ser? A coruja, porque eu vejo tudo, o leão, porque é o rei da selva. Bizarro. Tem umas coisas meio bizarras, né, legal? Mas a ideia era mais conhecer, tipo assim, do que aquela pessoa é, o que é que ela gosta, quais são as prioridades dela, entendeu? Porque a gente sabia que se a gente pegasse uma pessoa muito boa, para uma pessoa que tem muita iniciativa, e eu botasse um manual de qualquer cor na mão dela, ele ia desenrolar muito rapidamente. Uhum. Do que se eu pegasse uma pessoa muito boa, tecnicamente, para que ele se tornasse a pessoa desenrolada. Aí ia ter chão. Rolê. E Porque é aí, experiência, não, entendeu? e até essa parte, assim, me parece que essa parte do pessoal que é muito bom na hard skill, mas depois é ruim na soft skill, não sei, você pode até me explicar, mas me parece que às vezes a pessoa se sente até um pouco arrogante, assim, né? Existe toda essa parada. O que acontece muito é que é todo um sistema educacional baseado nessas hard skills. E aí mora vários perigos. Por exemplo, de onde é que isso vem, né? Quando uma pessoa faz um processo seletivo para ser um professor universitário, vem desde aí. Por quê? Porque no processo seletivo, não leva, hoje alguns já levam, mas a maioria das universidades não leva muito em consideração se a pessoa tem didática, se ela sabe se comunicar bem, se ela sabe passar aquilo ali para o aluno. A preocupação da universidade é, quantos artigos essa pessoa tem publicado? Uhum, Quantos livros essa pessoa vai e fez e não sei o quê. Só que o que acontece? Quando a pessoa está se preparando para esse processo seletivo, a pessoa sabe disso, óbvio. E uhum, aí, o que ela faz? Ela tem um tempo limitado. Ela vai investir em aprender a dar aula ou ela vai investir em publicar artigos? Então, a galera investe todo o seu tempo nisso, passa no processo seletivo, ou seja, às vezes acaba deixando de trabalhar na área. Aí, quando a gente, enquanto aluno, chega, vem um monte de professor que, às vezes, tem até a maior boa vontade do mundo. Eles até uhum, querem explicar pra gente, mas eles não têm didática, eles não conseguem se comunicar com começo, meio e fim. Fica um negócio muito teórico, muito no mundo das ideias, porque eles mesmos não estão mais no campo de batalha, que é o mercado de trabalho. Então, eles não uhum, sentem mais quais são as dores, quais são as perspicácias. Por isso que todo o universo, claro que eu estou generalizando, né? Todo o universo universitário acaba sempre ficando um pouco atrasado. Porque os professores estão baseados nos artigos, que demoram 2, 3 anos para sair. Então, eles estão sempre ensinando coisas que, às vezes, já passaram, dependendo da área que você está. Então, quando a gente chega na universidade, é isso que é ensinado para a gente. O conhecimento bom é o conhecimento academicista. É isso que vale. É isso que diz o que você sabe. O que você não sabe. Então, a nossa referência de conhecimento é essa galera. Então, quando chega um doidinho que tem só o conhecimento técnico, ele se acha o professor.
Porque o Aham. professor não tem só o conhecimento técnico. Então ele se coloca nesse lugar que às vezes pode acabar caindo no lugar de arrogância. Só que quando a gente pega, bota essa galera no mercado de trabalho, aí é pé para mais de 10, Não, entendeu? é rolê. Porque apanha. Não, de novo, sei lá, parece que você tá. Eu juro, ó, eu juro. A gente tá gravando isso aqui, mas eu juro que não é combinado. Mas a Lívia tá contando a minha história acadêmica, velho. Tá ligado? Tipo, tinha muitos professores meus. Eu tive todo tipo de professor possível, assim, né? O cara que era muito bom no que fazia, programou a parte do Intel, não sei o que, e pá. Mas ele não tinha a mínima noção de como dava aula. É o que você disse. De novo, acho que até quando a gente tá falando de professor, pro cara ser admitido, o mais importante é ele continuar o trabalho científico, então até dá pra Uhum. entender, né? Mas realmente, como você falou, no mercado de trabalho a coisa muda, mas na minha parte acadêmica também era isso. E eu também pensava assim até entrar no curso de Relações Públicas. Quando eu entrei no curso de RP, que eu tava convivendo com gente mais doida possível, de todas as tribos, de todos os estilos, de todos os jeitos, aí eu vi e falei, não, pera lá, é importante eu saber fazer uma troca de ideia com a pessoa, dar um feedback para a pessoa, né? Realmente ter essa proatividade, trabalhar em grupo, coisa que tinha na computação, mas era tipo assim, eu faço o módulo tal, você faz o módulo tal, a gente junta tudo e o PC lê, né? Então, Uhum. e eu entendo que algumas profissões elas precisam mais de hard skills. Tipo, não dá pra você ser um arquiteto Para o bom médico. só sendo É, legalzão, tá ligado? Tipo, isso. ser o médico, tá ligado? O cara, eu não sei direito tirar sangue, né? Mas eu sou gente boa, então eu vou contar uma piada que daí se eu furar a veia dele, ele vai achar legal. Não existe isso. Mas, Claro. mesmo o médico, aquele mais humanizado, aquele que sabe trocar uma ideia, aquele que, tipo, tem as soft skills, né, as habilidades comportamentais em português desenvolvidas, ele se dá muito melhor, você se sente mais confiante também, né, em Uhum. se passar ali por uma... Se passar não, em passar por uma consulta, né, com esse profissional e tal, então é realmente muito importante. Agora, E não só existe... isso, ó. Só um Claro, manda ponto aí. sobre isso que tu falou agora, Aham. que é muito importante, é porque na psicologia a gente fala muito isso, às vezes, especialmente na psicanálise, né? Que a Uhum. clínica é soberana. O que é que isso quer dizer, né? Que a gente estuda tudo, a gente lê tudo, a gente faz tudo que é possível. Mas o que está na clínica é o que está na clínica. E o que está ali é o que eu tenho que lidar. E às vezes é a partir da clínica que vem o conhecimento teórico. Entendeu? Uhum. Não o contrário, não é tipo, a partir do que eu leio de Freud é que eu vou fazer. É esse caminho muito de mão dupla. Ao mesmo tempo que eu leio, eu me deparo com coisas que não estão escritas em canto nenhum. E aí? E aí Uhum. vem da soft skill essa habilidade. Por exemplo, tem um filme, que é aquele filme chamado Patch Adams, que é justamente sobre um médico que ele fala sobre essas questões. Que isso melhorou muito, mas mais antigamente os médicos eram ainda mais frios, mais duros quando falavam com as pessoas. E ele tinha essa habilidade de falar assim: ah, mas qual é o nome desse paciente? Eu falava, não, é o 123. Ele, não, não. O Uhum. nome do paciente, o nome da pessoa. E aí o povo ficava, não sei não, pergunta lá ele. E aí, só do fato dele começar a fazer isso, ele foi encontrando novas estratégias de tratamento. Aí a Uhum. ciência vai surgindo a partir disso também. Por isso que é sempre esse equilíbrio. A alta performance é sempre esse equilíbrio das soft skills, das hard skills. Mas vai que eu te interrompi. Não, não, é perfeito isso. Também tem outro exemplo. Ontem eu tava vendo uma entrevista, né, um podcast com o filho do Mano Brown. Mano Brown, o maior ídolo, um dos maiores nomes do rap brasileiro e Sim. tal. E ele falou que ele começou, tipo, a trampar muito de road, né? Tipo assim, ajudar a rapaziada na estrada e, tipo, ver o que precisava dar errado, tipo, horário de van, equipamento, rider de show, né? Que é, tipo, onde vai ficar tal coisa. Começou a ver, tipo, a sentir todos os pepinos. Eu até me identifiquei muito, porque eu também já toquei na noite, né, algumas vezes, alguns anos. E depois, quando ele foi pra produtora, pra poder fazer o gerenciamento dos artistas e vender show e tal, ele sabia. E, tipo assim, quem trampava com ele falou, mano, quem trampava comigo na produtora também sabia a teoria, mas não tava na estrada. Então, tipo assim, às vezes detalhezinhos, assim, bestas, que eu sabia o que, que era o mais impactante negativamente pra um show, o que, que os caras ficavam mais pé da vida, tá ligado? De passar por isso. E eu sabia, então eu conseguia, tipo, vender e já pegar isso e já, tipo, não deixar o problema acontecer, né? E, de novo, é isso, habilidade técnica, é você, mano, vender a parada, falar com o cara, fazer contrato, burocracia, né? Que é hard skill. Soft skill é você saber trocar uma ideia, falar, mano, pô, mas os caras lá não gostam muito disso, ou então acaba interferindo no show de alguma maneira, pai, aí você não vai querer ter um show zoado, né, mano? Você tem que ter um show com os caras confortável. E aí, tipo, você já fazendo todo o rolê certinho, né? E pensando certinho e planejando certinho,
o que fazer e conversando da melhor maneira possível. Mas aí o que eu ia falar aquela hora é que você comentou, né, dessa alta performance, hard skill e soft skill. Vamos supor que eu, cidadão aí que não sabia disso, ou tô aprendendo agora, ou tô me aprofundando agora, só foquei nas hard skills durante, tipo, 17, 18, 20, 25 anos da minha vida. Que eu faço agora? Tipo, me lasquei, assim, como que fica? Não, claro que não se lascou, Maria. A ideia de quem já tem as hard skills muito desenvolvidas é começar a desenvolver as soft skills. E tem milhares de formas de desenvolver isso. Eu vou falar algumas mais óbvias e outras menos óbvias. Por Uhum. exemplo, se você ainda está na universidade, a universidade é o local por excelência também para ter essas experiências. Ou seja, nos projetos, por exemplo, se tem uma empresa júnior na sua universidade, lá é um lugar que você, meu Deus, se desenvolve absurdamente. Então, você tem um projeto de extensão, que aí, basicamente, o projeto de extensão é quando os alunos vão ao encontro da comunidade que está ali ao redor deles. Por exemplo, na universidade que eu estudo, tem uma comunidade carente bem perto, que todos os profissionais da área da saúde, todos os estudantes vão meio que estagiar voluntariamente para essa galera, porque por mais que você não receba nada, você tem a experiência de saber, de fato, como é aquilo ali. Então, a universidade muitas vezes oferece isso. Ou então, Lívia, não tenho como ter essa experiência agora. Beleza, através, por exemplo, de congressos, que normalmente nos congressos, além da parte acadêmica, às vezes acaba pegando um pouquinho também do como eu faço, de como é no dia a dia. Então, os congressos também falam muito sobre isso. Mas tem um caminho que é o menos óbvio possível, que são através dos esportes, por exemplo. Porque quando você joga LOL, quando você joga esses jogos que envolvem outras pessoas, você obrigatoriamente tem que desenvolver essas soft skills, porque senão não tem como. Quando você fala de um trabalho em equipe, um trabalho em time, um trabalho que envolve outro ser humano, você vai ter que se relacionar com ele de alguma forma, por mais que você queira ou você não queira, você ache bom ou ruim, você vai ter que se comunicar com aquele sujeito, porque ninguém ganha uma batalha só, entendeu? Então, Sim. isso é uma forma que às vezes passa despercebido pelas pessoas, que as pessoas acham que é só um jogo, que é só uma brincadeira, que isso aqui não vai me levar a nada. Ou então, Uhum. no máximo, vai me levar, sei lá, a ganhar dinheiro no campeonato, mas não entende o quanto isso molda aquela pessoa, aquelas habilidades que ela tem e o que ela pode fazer, né? Então, esses são alguns dos caminhos que tem como tranquilamente desenvolver as soft skills. E desde cedo, né? Assim, a gente, Uhum. obviamente, a essência da GG Educate levar essa alta performance, né? Realmente fazer com que haja essa evolução da vida profissional, pessoal e também até mesmo no LoL ou qualquer outro jogo aí que você vai jogar, né? De esportes e tal, você também evolui no próprio jogo sabendo disso, praticando isso. Mas não só pela essência da GG Educate ser essa, mas porque é muito real. Você tá praticando uma parada desde cedo, assim. Tem gente que começa a jogar LoL com o quê? 14, 15, 16 anos, muito mais cedo até, 12, 11 anos, né, e tal. Então, isso é muito legal. E é o que você disse. Ah, mas porque eu jogo só solo kill, e aí eu não troco ideia com ninguém. Ou eu muto todo mundo, mando todo mundo pra casa do caixa prega, e aí já era. Mas, ainda assim, pra você mesmo, você tem que se liderar, você tem que ter a iniciativa. Você vai ficar Planejar. pistola quando você for naquela call que o cara morreu, aí você fala, não, eu vou ajudar, aí você morre também. Aí você já fica louco da vida, que já acontece comigo todo dia. Né? E é que eu tô falando do LoL de PC, tô falando do Wild Rift, do LoL Mobile, né? LoL de celular e tal. Enfim, de tudo, é o mesmo sistema. Você tem que fazer as soft skills também aparecerem, né? Obviamente você treina isso quando tá jogando. E é o que você falou, é importante pro competitivo também, né? Até acho que recentemente a gente tem um exemplo, acho que um dos exemplos mais diretos disso, ou talvez o exemplo mais direto disso, que é o caso do BRTT. O BRTT nem joga solo kill. Ele é jogador competitivo já há miliano. O cara joga Dota, às vezes, mas ele tá no treino, e o treino é importante. No treino ele consegue exercer a habilidade técnica dele e, obviamente, a habilidade de soft skill. O time da PEN, que foi campeão agora do primeiro split 2020, né, 2021, ó, tô em 2020, 2021, os caras começaram jogando canuca. Assim, tava muito ruim, tava ruim. E aí depois do nada os caras, entre aspas do nada, né, os caras começaram a melhorar e aí foram campeões. Mudou o jogador? Não mudou o jogador. O cara aprendeu a jogar o jogo de novo? Não aprendeu a jogar o jogo de novo. Os caras estão jogando o jogo miliano todo dia. O que mudou? Soft skill. Coordenação do time, planejamento diferente, iniciativa, proatividade, talvez até feedback de um pro outro para poder se encaixar, para criar um clima da hora, entendeu?
E aí, o que que acontece? O cara é campeão e tem tempo pra fazer TikTok, entendeu? É isso que acontece nesse corre. E no mercado profissional é mais ou menos isso também, né, Liv? Imagino que você já tenha visto, assim, equipes Exatamente. que melhoraram absurdamente no trampo que tem que fazer ali na empresa por conta de soft Sim. skills também. E não só isso, mas também, por exemplo, agora falando de quem não, Lívia, não quer trabalhar em equipe. Tudo bem, essa é uma das soft skills. A gente tem milhares Uhum. outras. Por exemplo, planejamento. Essa é uma que eu vejo que a galera mais se embola. Por quê? Porque quando você entra na universidade, você está se preparando para o mercado de trabalho. Só que a galera vive um dia de cada vez, não se planeja para nada. Quando tá já no último semestre, que a pessoa está apresentando o TCC, ela começa a pensar, rapaz, o que eu vou fazer? Agora, aí ela começa a pensar quando ela já gastou o tempo dela todinho só assistindo áudio tirando nota boa. E aí a pessoa Uhum. começa a pensar, rapaz, o que eu vou fazer agora? Ou seja, quando a pessoa não se planeja, ela acaba indo para onde o mercado sopra. Ah, Uhum. dizem que tá bom por aqui, então eu vou para cá. Ah, dizem que agora isso aqui dá mais dinheiro, então eu vou fazer aqui. Ah, dizem que agora não sei o que, não sei o que. E acaba escolhendo apenas levando um fator em consideração. Só que para uma carreira dar certo, você tem que levar vários fatores em consideração. Mas para quem não se planeja, não tem tempo para elaborar tudo isso. Então, o planejamento é uma soft skill básica, para que a gente tenha a melhor experiência. Por exemplo, para conseguir um estágio. Eu já fiz muita seleção de estagiário, fiz uma semana passada, inclusive. E aí a gente pega o currículo dos estagiários, um menino no 10º semestre, e aí eu perguntei a ele, como foi a tua experiência? O que foi que tu fez na faculdade? E ele não teve uma experiência profissional em 10 semestres de universidade. Eu falei, meu filho, o que foi que você fez? Nesses 10 semestres, onde é que você estava? Aham. Fazendo aí, o coitado quer procurar estágio, só que aí já tem um menino do 5º, 6º, 7º semestre, que já estagiaram muito mais que ele, que já foram para a empresa júnior, já participaram de projeto de extensão, de não sei o que, de não sei o que, de não sei o que. Aí eu fico assim, eu queria lhe ajudar, mas eu preciso que você me ajude para que eu lhe ajude de volta. Não, e nem Entendeu? Então, sempre a faculdade, tipo, te coloca na porta, assim. Aliás, normalmente muitas ela vezes. nunca coloca. É, tipo assim, você tem que ir atrás do rolê. Aí, tipo, um amigo seu. É tipo o mito do intercâmbio. Um cara, uma mina que fez, e aí te fala, então, tipo, é um amigo que conseguiu, e aí, tipo, tem a matéria de Uhum, estágio obrigatório, mas só aquilo ali, às vezes, quase sempre, não é necessário. E aí, às vezes, tem o cara que lá no comecinho já se preocupa com isso, e ele é até zoado por uma parte da rapaziada que tá ali, fala, não, mas relaxa, tipo assim, tá sendo muito cedo, ou alguma coisa do gênero e tal. uhum, E na realidade é o contrário, porque quanto mais você tá trocando essa ideia, tipo assim, não é que nem na escola que o cara que é o CDF, o certinho, é zoado. Primeiro que não tem que ser zoado de maneira alguma ninguém, mas assim, às vezes uhum. acontece. Faculdade é o contrário, mano. Tipo assim, ok, você também não quer ser que nem você falou, né? É o contrário no sentido de, tipo, aproveitar as coisas fora e dar a cara nisso, e realmente mergulhar nisso, é muito importante, independente do que os outros falem, né, em relação a isso. Sim. E aí, por exemplo, ó, em termos de estágio, às vezes a pessoa, ela já nos últimos semestres começa a se preocupar com o estágio. Aí eu falo assim, tá, tu tem um plano para conseguir um estágio? A pessoa, meu plano é sair imprimindo currículo, botando nas empresas, tudo. Eu falo, não, meu amor, eu tô perguntando assim, um plano, Esse é o uma marketing de pai de santo, né? Coloca lá o serviço. numa estratégia. Eu falei, eu não sei nem o que é isso. Eu falei, cara, dica rápida para se planejar para um estágio. Começa a olhar as vagas que abrem. Abre o LinkedIn, abre, sei lá, no site da universidade às vezes tem. Começa a olhar todas as vagas abertas. Olha, uma por uma. Vai olhando todas elas. Hum. Olha quais são os pré-requisitos que se repetem. Porque naturalmente não muda muito entre uma empresa e outra. Naturalmente, sei lá, uma empresa de engenharia vai pedir que você tenha conhecimento nos sistemas, Excel, MS Project, Revit, AutoCAD, não sei o quê. Pá, pronto. Esses são os pré-requisitos. Se você vê que isso se repete em 10 vagas, antes de você procurar estágio, você começa a fazer esses cursos. Você começa a trilhar um caminho de aprendizagem focado no mercado de trabalho e não no que a universidade diz que agora deve ser estudado. Tem aluno que pensa que, por exemplo, às vezes a grade curricular, aquela tem que ser seguida. Eu falo, não, você pode adaptar de acordo com a sua necessidade. Fala, eu quero estagiar logo, então eu vou adiantar essa cadeira, que eu já vi que nos pré-requisitos das vagas é muito importante para estágio, e eu faço ela logo. A mesma coisa em relação ao emprego. Não, Lívia, não quero estágio, não, eu quero trabalhar. Beleza. Olha os pré-requisitos das vagas, olha o que é que as vagas pedem, olha o que é um diferencial. E a partir disso, tu começa a preocupar. O que é que se repete? O que é que aparece com frequência? E aí tu começa, beleza, o que é que eu tenho e o que é que a vaga pede? Cara, eu não tenho isso, então eu vou me preparar para ter isso. Simples, é uma estratégia tão besta que eu fico assim, gente, eu só preciso de alguém que fale, né? Assim, alguém que fala, olha, meu filho, faça isso aqui, Sim, pensa dessa forma, entendeu? e é isso que você tá falando é massa, porque eu acho que deixa muito claro
muito bem exemplificado uma das principais características das soft skills, que é diminuir o quanto de sorte você precisa ter. Tipo, você sente que você tá controlando mais. É claro, você ainda vai precisar, talvez um pouco de sorte, de ter uma vaga Uhum. aberta, da pessoa Sim. precisa, né? Você tem o perfil que a pessoa, que a empresa precisa. É claro que não dá pra, né? Infelizmente, é claro que não dá pra colocar 100% ali a culpa, né? Digamos, a razão de você conseguir um trabalho em cima do que você conseguiu fazer, já a experiência e tal. Infelizmente, Uhum. é assim que acontece. Mas as soft skills bem evoluídas e bem praticadas, ou tá praticando elas e tal, você controla mais. Então, por exemplo, o que você falou, eu estou planejando uma abordagem para conseguir saber o que, que eu tenho que focar de hard skill, de habilidade técnica, para ter mais chance de conseguir um trabalho legal, de conseguir um estágio legal. É a mesma coisa no LoL, por exemplo. Né? Você é mid laner, e aí você tá lá, eu jogo só de caçadinha. Aí você começa a perder e fica pistola botando a culpa em todo mundo. Mano, você sabe qual jogo que é bom, o caçadinha, ou você só gosta dele? Não tem problema nenhum você só gostar dele. Mas jogue por diversão. Se você for muito bom, muito acima da média, e chegar no mestre, no grão-mestre, no diamante, só com esse campeão, beleza, parabéns. Mas aí é uma sorte. É um treinamento seu, beleza, mas você é tipo 1% do servidor. Todos os outros jogadores profissionais, jogadores bons, jogadores a elo e tal, são caras que têm um pouco mais de planejamento. E às vezes muito mais. O profissional tem que ter muito mais planejamento. Então, assim, quando você vai, ó, sou mid laner, então você estuda o patch, você vê o que os profissionais estão jogando, por que eles estão jogando com aquilo, o que tá forte na solo kill que não precisa ser do competitivo, mas que dá para você jogar também. Treina ali uns 3 estilinhos, ó, tenho 2 magos de controle bom, 2 assassino bom e 2 roamers bons, sei lá, Nock e TF. Beleza, você tem 6 campeões, é muito difícil acontecer alguma coisa que você não vai poder pegar os 6. Quase não dá, né? A não ser que você fique conhecido demais pelos 6. E aí você já tem um planejamento antes mesmo do jogo de como que você vai entrar no jogo. E no jogo você não vai ter muito problema. Você vai ver a comp dos caras, a sua comp, né? Mas dependendo do lugar ali onde que você vai escolher o campeão, fala, beleza, mano, aqui se encaixa tal coisa bem. Aí você vai e vai ter a hard skill depois, né? A mecânica para conseguir executar bem o jogo do campeão. Então, existe isso, né? Essa coisa assim de você sentir que você está controlando mais o seu próprio futuro, digamos. E a mesma coisa se aplica a soft skill. Por exemplo, Lívia, eu entendi em termos de competência técnica, beleza, mas agora em termos de soft skills, como é que eu sei para o que eu me preparo? Cara, a mesma lógica. Você começa a pensar, quais são as melhores empresas do mercado? Quais são as que eu quero trabalhar? Quais são as que são, assim, referência? Quais são aquelas que brilham os olhos? Quais são os melhores times que eu quero fazer parte? E a partir disso, você começa a estudar qual é a cultura daquela empresa. O que é que aquela empresa valoriza? Quais são os valores daquela empresa? As melhores empresas levam isso muito a sério. Toda empresa leva, Olivia? Não. Mas as melhores, sem dúvidas, elas não chegam lá se elas não levarem a cultura muito a sério. Então, quando você olha, tipo assim, nessa empresa aqui tem uma cultura muito forte de integridade. Então, essa é uma soft skill que eu vou ter que trabalhar. E aí, como é que eu vou fazer para ter essa experiência? Eu vou começar a ver quais são as experiências que eu posso ter hoje que me comprovam isso. Por exemplo, numa entrevista de emprego. Muitas vezes a gente do RH pergunta assim: quais são suas habilidades mais fortes? Quais são suas maiores qualidades, suas maiores características? A pessoa fala, eu sou isso, isso, isso. Só que a pessoa só falar, ela pode falar o que ela quiser, ela pode querer mentir para É, mim, né? Então eu sempre pergunto, beleza, me traz um exemplo de uma experiência que tu teve que desenvolver as habilidades. Aí a pessoa fica, eita, eu não treinei essa eu pergunta. tinha treinado que o meu maior defeito é o perfeccionismo, Isso. né? Aí eu falo, beleza, depois me dá um exemplo. Aí quando a pessoa não tem exemplos, a gente fica, cara, como é que eu vou confiar? Pode até ser verdade, pode até ser que de fato a pessoa Aham. falou assim, de coração aberto. Mas se ela não tem nenhum exemplo para me dar, eu vou falar, como é que eu vou acreditar nela, entendeu? Como é que eu vou ter certeza, assim? Como é que eu vou ter mais Sim, clareza de que sim. isso aconteceu, entendeu? Mas aí que tá. Aí que é o pulo do gato. De novo, né? Você é especialista aí em RH e tal, já viu molecada sei lá, 17, 18, até gente mais velha, claro, né? Em vários tipos de equipes. Se eu chego lá com o meu bonezinho, né? Desse jeitinho aqui, pá, fala, não, porque eu tenho uma habilidade de liderança muito boa. Aí você me fala, não, me dá um exemplo. Aí eu falo, então, porque eu jogo online, jogo LoL, e aí eu lidero o meu time tanto na solo kill, ou então já tive timezinhos assim, amadores, que eu também fui líder, né? Fui shot caller, fui IGL, que é o in-game leader,
ou até mesmo eu pratico liderança ali porque eu tenho que liderar o meu planejamento, o meu caminho. Você vai rir da minha cara ou você vai levar em consideração? Porque eu tô falando de Não, jogo, em teoria, o cara vai falar, pô, mas e aí, você ficou jogando, mano? É isso? Qual que ocorre, assim? não, com certeza a ideia é que a gente tenha um exemplo, né? Então, assim, esse exemplo é perfeito, é maravilhoso. Fala, então, pronto, filho, tá, que a vaga é sua. Por quê? Porque a gente precisa de experiência. Se essa experiência é no esporte, tipo, sei lá, um basquete ou no esporte, não faz diferença, não, que importa a pessoa desenvolveu aquela habilidade. E é aí que muita gente se perde, porque muita gente tem essas competências, tem a experiência, mas quando a pessoa pergunta, eu fico, não vou dizer não, porque vai que vai rir de mim. Gente, tudo que o RH quer é fechar a vaga. O É, RH, às vezes, tem tanta vaga para fechar que eles não querem dificultar a sua vida. Às vezes o povo pensa que o intermediário vai ser o inimigo, alguém que não quer deixar você passar. Não, gente, o RH está tão ocupado que tudo que eles é. querem é fechar a vaga. Então, quando eles encontram uma pessoa que explica bem, que fala a habilidade que tem, é tudo que eles querem. Pode falar, não, essa pessoa é ótima, vai lá e fecha a vaga. Então, assim, trazer as experiências do esporte são experiências maravilhosas. Só precisa explicar e aí usar os termos que qualquer pessoa vai entender, que É, é perfeito. você não vai lançar lá, não, porque eu fui high elo no não sei que, no não sei que. Dá uma amenizada também, né? Dá uma diminuída, não, porque eu fui ranqueado extremamente bem dentro do país no Sim. jogo tal. Aí beleza, a pessoa vai entender, porque também não é todo mundo, né? Infelizmente, porque eu sou do meio do esporte, queria que todo mundo curtisse um LOLzinho. Mas, claro, as pessoas às vezes não, né, não tiveram essa experiência e tá tudo bem. E essa é uma soft skill também. Você conseguir se comunicar com pessoas que não tiveram experiência. Eu lembro na GG Educate, né, quando a gente começou a trocar ideia, inclusive, Lívia, que você não sabia nada de LoL, né? Assim, não era uma experiência que você tinha tido. E eu também tava ali começando a entender as soft skills. E eu até falo, eu sou muito grato, assim, de verdade mesmo, não é tipo hashtag publi, nada. Mas eu sou muito grato, até bati no microfone, por aprender e realmente entender, né, o que são as soft skills, porque já me ajudaram muito no meu trampo, assim. Né? Eu sempre fui um cara que tentei causar menos problema para chefes que são legais, ou então você vê que às vezes tem um chefe que é um cara que não que é folgado, mas meio que, né, não troca uma ideia do jeito que você gostaria, aí você vai lá, você, às vezes é mais incisivo, né, ou Uhum. então você pede o que você realmente precisa, mas não fica pedindo coisa demais também, porque, né, não é caridade. Então, assim, todo esse tipo de habilidade comportamental para poder realmente me comportar bem numa empresa, numa transmissão, com pessoas novas, porque transmissão, rapaziada, nem sempre a gente fica falando o dia inteiro com quem tá do lado, cara. Sabe, tipo, a gente às vezes encontra a pessoa só no dia da transmissão e tem que fluir um papo como se a gente fosse brother. Não que a gente seja inimigo, eu nunca tive inimigo em transmissão, ainda bem. Mas às vezes a gente tem que trocar uma ideia como se a gente fosse brother assim de vida. E não é sempre que a gente troca ideia, porque cada um tá fazendo o seu corre, né? Então, assim, como se comportar nisso, a liderança para isso, o feedback para poder isso, entender feedback, porque a gente recebe muito feedback, passar feedback também é muito importante e tal. Então é uma parada assim que abriu a minha visão de uma maneira muito, muito legal e eu fiquei pensando, pô, mas onde que eu melhorei isso, né, e tal. E aí você Hum, vai voltar, obviamente, um pouco da faculdade, mas um pouco também do LOLzinho. E aí, Lívia, pra gente finalizar aqui, que o papo tá bom, mas já tá se estendendo bastante, como que eu faço, ou como você faz, na realidade, se a pessoa chega lá e fala assim, pelo amor de Deus, eu preciso de um trabalho em tipo uma semana, assim, né? Que às vezes quem tá assistindo a gente tá numa situação, especialmente na situação mundial agora, o que que essa pessoa pode fazer, já levando em consideração a soft skill também, pra talvez não ser em uma semana, mas dar uma acelerada no processo? pronto. Cara, eu recebo isso muito. Isso é muito frequente. Então, só dando uma explicação bem rapidinha do que é mais ou menos que eu planejo. Eu Uhum. sempre tento tratar com meus pacientes o trabalho, que eles vão gostar, que eles vão amar e tal. Só quando eles estão com muita pressa, não dá para esperar construir isso aqui. Tem que ser um negócio mais urgente. Isso é o que a gente chama de instrumentalização do trabalho. O trabalho como um instrumento. Ou seja, eu vou fazer algo aqui que não é o que eu mais amo na minha vida, mas é o que eu sei fazer, consigo fazer bem, consigo fazer rápido, consigo ganhar dinheiro. E aí, a partir disso, eu consigo planejar para o emprego dos sonhos. Então, quando a gente está nesse nível aqui, o que eu tento fazer com eles é, vamos fazer uma análise de mercado. O que a gente percebe que tem como ganhar dinheiro fácil, de modo rápido, agora, que é uma demanda? Por exemplo,
social media. As Uhum. pessoas hoje estão empreendendo muito no Instagram, nas redes sociais, elas precisam de alguém que faça uma arte para elas, uma imagem, porque tem gente que não é boa nisso. Pronto. Isso é uma coisa que você consegue fazer com custo zero, com pouquíssimo tempo, você consegue planejar alguns postagens para a pessoa e vender. Essa é uma das coisas que eu sempre falo com eles. E a ideia aqui não é falar, tipo, do social media, é para olhar, tipo, o que é que tem no mercado, isso é uma coisa que a gente faz. O que a pessoa faz bem? E aí eu preciso perguntar para ela, cara, o que é que tu faz mais rápido que os outros? O que é que normalmente o povo te pede opinião? O que é que naturalmente tu acaba fazendo com mais facilidade que as outras pessoas? Fala, Lívia, eu consigo me comunicar super bem. Eu tenho um senso estético massa. Eu consigo vender qualquer coisa. Bota a cor na minha mão que eu vendo para quem você precisar. Eu falo, beleza, então a partir disso, do que eu vou ver nas necessidades, eu começo a ver, beleza, dentro dessas milhares de profissões novas que existem, porque a gente tem muitas profissões novas por aí, e quando eu falo profissões novas, são profissões que surgiram há pouquíssimo tempo, e, consequentemente, não existe uma formação muito formal do que a pessoa precisa fazer. Por exemplo, para trabalhar com user experience, não tem uma graduação sobre isso, não tem uma faculdade. Eu não creio nem que existe um curso reconhecido pelo MEC sobre isso, entendeu? Acho que Então, diretamente, assim, deve ter, obviamente, um cara que fez um curso, pai, não é podcaster. Tem uns caras que, é, né, porque aqui eu te ajudo, vou te apadrinhar, mas assim, curso mesmo, isso. faculdade ou técnico de caster, de esporte, não tem não. Não tem. Aí eu falo, cara, então vai para isso aí, tenta mandar currículo, tenta mandar vaga, porque é um canto que tu tá zerado que nem todo mundo. Todo mundo tá zerado, tu tá zerado, então as soft skills aqui vão definir. Ou então gestor de comunidade, livre, eu quero trabalhar num co-work, tem um hub de inovação, precisa ter um gestor de comunidade. Não existe formação para gestor de comunidade. A pessoa vai lá e faz. Eu quero ser um assistente virtual, porque eu tô aqui com o meu celular, eu quero, sei lá, ter a loja X, tem 1000 pessoas falando com ela por dia, a pessoa não consegue responder, então eu consigo ficar lá respondendo, papapá, e ganhar um dinheiro massa com isso, entendeu? Então, o que eu tento fazer com eles é isso. Análise de mercado. Olha ao redor. Abre os olhos. Sai do óbvio, medicina, engenharia, direito, psicologia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não. Vai para as profissões novas. Olha o que é que lá tem. Olha o que é que você tem. Olha o que é que dá match. Uhum. Entendeu? Você percebe que você é bom, você consegue fazer aquilo rápido, com o menor custo possível e mandar brasa. Até coisas bem bestas. Por exemplo, vender um doce. Pronto, Lívia, minha mãe sabe fazer um bolo, eu consigo vender e entregar na casa da galera. Pronto, cara. Faz Já isso aí, é não assim, se você se encontrar e crescer nesse corre, show, da hora. Se não, se você quiser ir pra outro lugar, outro rolê, beleza, você já vai ter meio que uma base. Acho que isso acontece muito com streamer, né? experiência. E é É, muito legal você falar isso em entrevista. Tipo assim, cara, eu tava com um problema. E eu fiz um negócio que durante 2, 3 meses me deu dinheiro para eu fazer um curso que realmente eu queria, para eu conseguir o emprego que eu queria. Isso mostra quanto essa pessoa é resolutiva. Quanto essa pessoa tem iniciativa, quanto eu sei que eu posso botar um problema na mão dele que ele vai resolver. E às vezes o povo tem vergonha de falar, não, mas eu não quero falar que eu fui vendedor, que eu fazer isso. Falo, aham. meu Deus, vocês estão ficando tudo doido. Tipo, é bom isso que você tá falando, muito bom, porque realmente tem gente que às vezes tem um pouco de vergonha e tal. É claro que numa situação utópica, perfeita, todo mundo já entraria no curso certinho, pá, já seria empregado, e é isso, mas infelizmente, né, é assim que funciona, né, é assim que a coisa acontece, que nem você falou, é o que eu tava falando, eu acho que acaba se encaixando bastante na questão do streamer também, né. Hoje tem muita gente que, não, vou viver de stream. Aí o cara começa lá, 12 horas de stream por dia, para 5 pessoas. Não, mas porque é meu sonho, não sei o que, não sei o que. Começa a faltar as coisas, pá, o cara já não vai ter uma estrutura muito legal. Às vezes não tem uma família que tem uma estrutura, né, que consegue ajudar tanto e começa, tipo, dever uma grana, não é tão interessante. Então é até uma coisa que eu mesmo passo para as pessoas que me procuram querendo ser jogador profissional ou querendo fazer stream. Eu falo, cara, se você precisa ajudar financeiramente na sua casa, foca nisso, assim. Faz uma parada, que nem você falou, uma parada que você consiga fazer, que você não vai estar enganando as pessoas. Tipo, se você consegue oferecer um serviço de nível amador, fala pra pessoa, tipo, meu, eu consigo fazer, né? E aí tem empresa que tá começando que vai procurar você ao invés de uma pessoa muito, muito, muito profissional, porque ela também tá começando, então vocês vão começando meio junto e tal. Mas ganha uma grana, supre a necessidade que você precisa e o restante do tempo você investe, mano, no que você quer fazer, né? E aí, beleza, a coisa vai criar e depois você sai. É igual eu também, eu trampei, falei, organização de evento. Eu trampei organização de evento porque eu queria narrar e não tinha evento pra fazer. Aí a gente fazia o nosso evento. Era esse o corre, tá ligado? Então é muito massa. Isso fica a dica aí, né? Pro pessoal que tá, às vezes, atrás de um trampo, atrás de um estágio muito rápido, alguma coisa, precisa de alguma coisa muito rápido. Tenta sentar, fazer isso e já
usar as soft skills que você treina no LoLzinho, enfim, que você pratica no LoLzinho, para colocar elas em prática também no mercado de trabalho, né? Enfim, em vida pessoal e em tudo mais. Tem muita coisa ainda que a gente falta falar, né? Enfim, sobre as soft skills, sobre hard skills e tantas experiências, porque se a gente for ficar falando aqui, vai 407 anos a gente trocando ideia sobre isso. Mas pode ficar sossegado que esse foi só um dos vídeos que a gente vai fazer, um dos conteúdos que a gente vai fazer. Então fica sempre muito esperto nas redes sociais aqui da GG Educate, né? Já vai, segue no Instagram e tal, já fica esperto em absolutamente tudo quanto é canto, porque, e onde você procurar, né? GG Educate tá lá, porque a gente vai continuar postando bastante conteúdo a respeito disso, e enfim, tudo que engloba essa situação. E muito obrigado, Lívia, por ter colado aí, por ter saído um pouquinho das entrevistas dos seus corres aí, enfim, para Eu que ter agradeço. para ter falado aqui comigo e deixa uma mensagem agora aí da entrevistadora maligna para o pessoal que está assistindo. Pessoal, só vai lá e faz, entendeu? Assim, não vai ter dificuldade, não se preocupa muito. Cara, vai lá e faz, busca fazer qualquer coisa, busca ter as experiências que você quer ter, que o caminho é esse. Não se preocupa muito, não. Foca nessas soft skills aí que é sucesso. Tá aí, ó, show de bola. Então, muito obrigado a você que acompanhou até agora também. Deixa aí o seu gostei, independente da plataforma que você estiver vendo, né? Ajuda bastante. Comenta aqui o que você achou, né? Se você assistiu aqui até o final, ou então se você tem alguma pessoa que está numa situação parecida, né? Ou então que achou interessante, quer mandar para essa pessoa, marca ela aqui e tal, envia pelo Instagram, envia link, enfim. Vocês estão ligados como que funciona, que eu sei que você fica mandando meme pros outros e marcando os outros em meme o dia inteiro. Mas na hora que é pra marcar os outros no negócio que presta, aí não marca, né? Bando safado. Mas enfim, é isso. Muito obrigado aí a todo mundo. A gente se vê numa próxima, assim que sair as plataformas todas da GG Educate vão notificar vocês. Demorou? Falou! Tchau, pessoal!